Então, falando de análise de investimentos, um primeiro indicador que nos ajuda a avaliar desempenho econômico de projetos é o payback. É um indicador, então, de quanto tempo é possível recuperar esse investimento que foi feito. O nome completo desse indicador é Payback Period, ou período em que se paga de volta esse investimento. É um indicador usado para comparar qual opção de investimento é mais atrativa, mas em geral não é usado para selecionar alternativas. Então, vamos dizer que eu tenho um projeto desse tipo aqui, retratado por esse fluxo de caixa. O fluxo de caixa é uma figura, uma ilustração, uma representação gráfica do comportamento do dinheiro num dado projeto. Então, eu tenho saídas de dinheiro, no caso aqui um investimento inicial de 20 milhões de reais. Então, se é uma saída, é uma seta para baixo, um valor negativo. E tenho entradas de dinheiro, então são setas para cima, valores positivos. Esse projeto aqui, então, tem 20 milhões de investimento inicial no tempo zero e depois retornos, né, recebimentos de 5 milhões a cada ano ao longo de 10 anos. Então, para saber em quanto tempo eu vou recuperar esse investimento, uma primeira alternativa é o que a gente chama de payback simples. Payback simples, ele não considera a taxa de juros. Ele considera que o dinheiro não muda de valor ao longo do tempo. Considera que 5 milhões daqui a 10 anos é a mesma coisa que 5 milhões daqui a um ano. O que não reflete a realidade do nosso dia a dia, né? O dinheiro muda de valor ao longo do tempo. Ele pode render ou ele pode perder valor, no caso da inflação, né? Perde poder de compra. Então, essa é uma restrição importante desse indicador e é por isso que ele não é usado para selecionar alternativas e sim para comparar, porque ele não reflete a realidade. Então, ele é usado porque é prático de ser calculado, é um indicador muito rápido de ser calculado. Então, para cálculos mais ágeis e para projetos mais curtos, né, de curta duração ou de baixo valor de investimento, ele é um indicador legal para usar, mas sempre em mente que ele não considera taxa de juros, ok? Então, para chegar no payback simples, o que, que eu faço? Eu construo uma tabela auxiliar aqui, que primeiro eu organizo os meus fluxos de caixa que estão descritos aqui na forma de linhas, né? Então, cada ano o valor correspondente do fluxo de caixa. No ano zero, uma saída de 20 milhões, depois, cada ano, ao longo de 10 anos, entradas positivas de 5 milhões. Em seguida, eu construo uma coluna auxiliar aqui para calcular o saldo acumulado, para eu ir atualizando o valor acumulado desse projeto ao longo do tempo. Ao final do ano zero, eu tenho o valor acumulado dele é 20 milhões, porque eu só fiz um investimento mesmo de 20 milhões. Então, isso é como se eu tivesse um rombo no meu caixa, né? Cavei um buraco aqui do tamanho de 20 milhões. Ao final do primeiro ano, entrou 5 milhões. Então, o saldo acumulado desse projeto é menos 20 milhões de investimento inicial, mais os 5 milhões que eu recuperei. Então, o saldo atualizado dele é menos 15 milhões. Veja que o buraco aqui diminuiu de tamanho, né? Um buraco agora de 15 milhões só. Ao final do segundo ano, eu recuperei mais 5 milhões. Então, o buraco que era de 15 milhões, ó, puxei esse valor para cá. Agora eu tapei mais 5 milhões, ele ficou menor, ficou só 10 milhões negativo. Ao final do terceiro ano, recuperei mais 5 milhões, o buraco diminuiu de 10 milhões negativos para só 5 milhões. E ao final de 4 anos, esse buraco que era de 5 milhões foi tapado aqui por esse recebimento de 5 milhões que eu tive ao final do quarto ano. Então veja que o saldo acumulado do meu projeto ao final do quarto ano é zero. Isso equivale a dizer que eu tapei o buraco aqui ao final do quarto ano. O que aconteceu daqui para frente foi um rendimento a mais, né? Eu, mais do que tapei o buraco, comecei a construir uma montanha aqui, né? Então, ao final do projeto, eu recuperei, além dos 20 milhões iniciais, mais 30 milhões. Esse projeto me rendeu mais 30 milhões. Ok, construí a tabela, mas e o payback? Cadê? O payback está aqui, ó. É o momento em que o saldo acumulado aqui do meu projeto zera. Esse saldo aqui zera no final do ano 4. Isso significa dizer que no final do ano 4 é quando eu pago o meu investimento. Eu consegui cobrir o buraco ao final desse ano aqui, ó, o zero aqui. Então, no final do ano 4 é que ocorreu o meu payback. Então, o payback ele é um indicador de tempo, por isso, quanto menor, melhor. Isso quer dizer que quanto antes eu receber o dinheiro de volta, melhor, né? Porque aí eu posso usar e é menos arriscado e tudo mais. Só que muitas vezes não acontece essa facilidade aqui, né? Do zero aparecer direto na tabelinha. Vamos ver nesse projeto aqui se a vida fica fácil desse jeito também. Então veja que aqui não são fluxos regulares, né? São entradas de caixa de valores diferentes, 20 milhões de reais de investimento inicial, mas ao final de cada ano, os fluxos de caixa que entram são diferentes. O mecanismo de cálculo é o mesmo, construo uma tabelinha aqui, transferindo esses valores para cá,
e construo uma terceira coluna aqui com o saldo acumulado do meu projeto. Então, ao final do ano zero, eu só tenho rombo lá, né, de 20 milhões do investimento inicial. Ao final do primeiro ano, recuperei 5 milhões. Então, o buraco que era de 20 agora ficou 15. Ao final do segundo ano, eu recuperei 4 milhões. Então, aquele buraco de 15 milhões negativo, eu recuperei 4, ficou só 11 milhões. Ao final do terceiro ano, o buraco que era 11 milhões, recuperei mais 8, ficou só de 3 milhões. Ao final do quarto ano, o buraco que era de 3 milhões, como eu recebi 8 milhões, o buraco sumiu, e ainda eu rendi aqui 5 milhões. E daqui para frente foram só valores acumulados, nem da recuperação do meu investimento inicial. Então veja que aqui não apareceu o zero na tabela. Eu sei que o meu período de payback está entre o terceiro e o quarto ano. Mas em que momento especificamente isso aconteceu? Eu preciso descobrir. Eu sei que foram 3 anos e alguns meses do quarto ano. Para descobrir quantos meses do quarto ano foram necessários para recuperar 3 milhões de reais, eu faço uma regrinha de 3. Ó. Eu sei que em 12 meses desse ano eu gerei 8 milhões de reais. Eu quero saber quantos meses foram necessários para recuperar os 3 milhões. Para sair dessa regra de 3, eu multiplico em cruz aqui, né? 12 vezes 3, x vezes 8. Pulei uma etapa aqui já para isolar o x, que é o que eu quero descobrir. E aí eu tenho que o x é igual a 4,5 meses. O que isso quer dizer? 4 meses inteiro mais 0,5 de um mês. Quanto que é 0,5 de um mês? Equivale a dizer 50% de um mês, né? 50% de um mês, ó, 0,5 vezes 30 dias, que são quantos dias tem um mês, eu tenho 15 dias. Então, eu recupero os 20 milhões que eu investi depois de 3 anos, 4 meses em 15 dias. Esse é o payback desse projeto aqui.